Bom, gente, vamos fazer aqui um estudo de estruturas algébricas, né? E aí eu queria convidar vocês para fazer aqui uma questão. Mas antes, a gente vai ver aqui um conceito teórico, né, que vai ser importante para a gente entender algumas coisas que vão acontecer nesse vídeo, né? E de repente algumas outras questões que podem aparecer, né, para a gente resolver. A gente precisa entender hoje o que é homomorfismo. Eu vou aqui direto para a etimologia da palavra, né? Que é a aplicação que preserva a estrutura entre duas estruturas algébricas. A palavra homomorfismo vem do grego antigo, né, onde homo quer dizer mesmo, e morfismo vem de forma, formato, ou seja, homomorfismo quer dizer que são, né, grupos, estruturas, corpos, anéis, conjuntos que preservam a mesma forma, o mesmo formato, tá? A gente tem alguns tipos especiais de homomorfismos, que é o isomorfismo, o automorfismo e o endomorfismo. E a gente ainda pode associar ainda com alguns conceitos aritméticos, né, que a gente vai resgatar aqui as funções bionívocas, né, que vocês devem associar às funções bijetoras, né, ou a bijeção entre conjuntos. Queria que vocês vissem aqui a questão, né? Ele afirma que que esses dois grupos, um é o grupo dos complexos, né, com a multiplicação usual como operação binária, o outro grupo é o grupo dos reais positivos, com exceção do zero, também como multiplicação usual como operação binária. Ele afirma que esses dois grupos são multiplicativos, certo? E ele quer que a gente mostre que essa aplicação dos complexos no, nos reais, no grupo dos complexos aplicado no grupo dos reais, definida por essa lei, né, é um homomorfismo, ou seja, a aplicação preserva a mesma estrutura, tá? A lei é a função f de x igual, né, no caso aqui a norma de x, tá? Eu vou aplicar aqui a solução para vocês. Primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é alguns conceitos dos números complexos, né? Então, como eu vou ter que usar, a gente usa sempre os elementos do primeiro conjunto aplicados, né, no segundo conjunto, tá? Então, os elementos que eu vou usar são pertencentes aos complexos, tá? E aí eu vou ter que lembrar, né, que o x, se ele for complexo, ele vai ter que ser representado dessa forma, né? Um termo real, né, somado com, né, um termo imaginário. E como o y a gente não sabe que número é, provavelmente é um número diferente de x, então é o mesmo formato, um outro número complexo no mesmo formato, né? O número c real somado com o número d imaginário, tá? Esses formatos vão ser importantes para nossas afirmações nos próximos passos. A gente vai aplicar aqui, tá, a operação entre esses dois elementos. A operação é a multiplicação usual. Então vou fazer o x pelo y sendo multiplicados, tá? Trazendo eles para o universo dos complexos, eu trago aqui os dois formatos, ó, certo? E aqui eu efetuo a distributiva entre eles, né? Esse por esse, por esse, por esse, por esse. E aí a gente chega aqui nesse formato de equação, nesse formato de expressão, tá? Agora a gente vai colocar aqui algumas coisas em evidência, né, para algumas coisas começarem a progredir, tá? Eu vou pedir para vocês verificarem que esses dois termos aqui, tá, eles se transformaram nesse termo aqui, ó. Aí antes que gere alguma dúvida, tá, esse termo aqui ficou negativo, porque esse i, vocês vão lembrar que no mundo dos complexos ele é o -1, tá? E por uma questão de comodidade para mim,
eu multipliquei esse termo, né, por menos 1, né, o termo que depois que eu fiz aqui como é que eu falo para vocês, eu fiz aqui, coloquei alguns termos em evidências, né, coloquei o AC em evidência, coloquei o AD em evidência, né, e aí algumas coisas foram se transformando. Esse cara aqui que está ao quadrado, né, ele foi colocado em evidência nesse grupo aqui, ó, certo? Ou seja, se vocês forem fazer os cálculos, vocês vão chegar nesses resultados. Bom, em evidências, algumas transformações necessárias. A gente vai associar aqui o seguinte, né? Que o elemento Z ele tem esse formato no mundo dos complexos, tá? Ou seja, que se eu for fazer a norma desse número, eu vou chegar, tá, nessa resolução aqui, ó, né? E a norma de Z é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí a gente começa a nossa resolução aqui, ó, tá? Se eu fizer aqui a operação dos conjuntos, eu vou chegar aqui, ó, na raiz deles. Essa norma aqui vai se transformar nessa raiz. E esses dois termos aqui nós já conhecemos lá daqui da onde eles surgiram, certo? E aí a gente continua algebricamente, aqui é a álgebra pura aqui que vocês vão ter que resolver, né? A gente faz aqui a distributiva, e a gente vai chegar aqui em vários quadrados, alguns termos negativos, tá? Aqui você já encontra esse cara aqui para anular esse, e vai ficar somente os quadrados, tá? Agora você vai colocar alguns desses quadrados em evidência, né? O A2 ficou em evidência, o B2 ficou em evidência, porque aparece aqui várias vezes, ó, certo? E agora a gente vai colocar o C quadrado mais D quadrado em evidência, porque ele está aqui duas vezes, ó, certo? E o que eu vou fazer agora é desmembrar essa raiz quadrada, né, em duas raízes quadradas, já que aqui dentro tem um produto. E fica assim, certo? Bom, agora eu cheguei, tá, nesse ponto aqui. Então eu acabei de mostrar para vocês que a operação do conjunto ela é igual, né, à norma de um elemento vezes a norma de outro elemento, né? Que isso aqui é a norma dos dois, a norma do y, esse aqui é o y e esse aqui é o x, tá? Então a primeira, né, uma das características do homomorfismo é essa, né? A gente acabou de ver, né, que se eu aplicar a função em x e a função em y gerar um produto, isso é igual a essa operação binária. E a conclusão, né, que a gente vai fazer agora, né, é que como essa função ela é igual, tá, à norma desse produto, aqui, ó, a norma do produto, ela vai chegar bem aqui, ó, ela é igual, ó, tudo isso para a gente provar isso daqui, certo? Que por sua vez vai ser igual à aplicação dos cada elemento, né, do produto dos elementos aplicados na função, tá? Como os dois elementos pertencem ao grupo dos complexos, que é o primeiro grupo, eu posso dizer que o grupo dos complexos com operação usual, multiplicação com uma operação binária, e o grupo dos reais, né, com uma operação binária, multiplicação usual, tá? Com essa lei, ela é um homomorfismo de grupos, tá certo? Sugiro que vocês deem uma olhadinha na álgebra que foi efetuada aqui, só para tirar eventuais dúvidas, tá? Tomara que vocês tenham entendido e a gente continua aí com os próximos desafios que a gente for encontrando para ajudando vocês a resolver as questões. Até a próxima.